Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje com o tema Tem alguém muito interessante esperando por você. Sim, vamos ver. O amor que você tem por alguém não pode ser maior do que o amor que você tem por você mesmo. Quando a gente aceita uma forma de relacionamento assim indigna, em que o outro ama mais a gente do que a gente se ama, aí está a indignidade. E o equívoco também, porque se alguém está me amando muito mais do que eu me amo, eu nem vou entender que aquele jeito, aqueles atos são amorosos. Porque eu estou desprovido da vivência com amor aqui no meu âmbito interno. Como é que eu vou reconhecer no outro? Percebe? Fica uma relação esquisita, você acha que o outro está sendo falso. Quando a gente aceita uma forma de relacionamento assim indigna, o outro amando a gente mais do que a gente se ama, é porque a gente está desconectado do amor que nós temos a nós mesmos. É sinal de que estamos buscando alguém que nos ame no tanto em que ainda não conseguimos nos amar. E isso não é saudavelmente viável. Não rola. Ninguém é tábua de salvação de quem está se afogando no autoabandono. Eu vou repetir aqui. Guardem bem. Ninguém é tábua de salvação de alguém que está se afogando no autoabandono, ok? Você é que precisa aprender a nadar para sair do seu oceano conturbado de autorrejeição. Ah, mas você está me acusando de autorrejeição, que eu rejeito a mim mesmo? Não estou acusando, eu estou só sugerindo. Confira aí dentro do seu coração. É difícil alguém dentre nós, em estado de praga biológica, doentiamente bélicos, não entrarmos em autorrejeição. Uma das primeiras notícias que a gente recebe quando nasce é de que do jeito que a gente veio não é interessante, não. A gente precisa desenvolver algumas habilidades que façam com que a gente se adapte ao meio para aí sim sermos aceitos. Então a gente já começa a desenvolver um conceito de menos valor. E a gente se autorrejeita. Sim. A gente concorda com isso, porque se não concordar a gente não é integrado. Então ninguém é tábua de salvação de alguém que está se afogando no oceano da autorrejeição. Até porque ninguém evolui o outro, nem mesmo por amor. Evolução se dá por autoconhecimento. Para viver saudavelmente um amor, primeiro a gente precisa se amar. Descobrir e fazer aquelas coisas que nos alegram, que nos tornam saudáveis. Fazemos as terapias necessárias que nos ajudam no nosso caminho para o autoconhecimento. A gente precisa de um contato frequente com a natureza. Eu não estou dizendo fazer grandes viagens para grandes isso, grande aquilo, nada disso. Natureza, de alguma forma, está sempre à mão. Nas grandes cidades você encontra sempre algum parque ou alguns parques para você ficar ali em contato direto com a natureza, eventualmente ficar no seu silêncio gostoso, não é? Esse contato com a natureza é muito importante. Ouvir músicas que nos inspirem alegria e amorosidade. Atividades que façam com que a gente se sinta útil ao próximo. E acima de tudo, treinarmos a bendita da meditação. Mesmo que demore um tempo interminável para que a gente consiga um minutinho só de silêncio dentro do período que a gente se propôs meditar. É assim com todo mundo. Meditação precisa de treino. A gente não nasce sabendo. E quando começa a aprender, não sabe quanto tempo vai demorar para aprender. Para cada um é um tempo. Para cada um é um aprendizado. A gente precisa tratar a si próprio como se fôssemos mães de nós mesmos, com aquele carinho, aquele acolhimento, com aquela compaixão. Percebe, gente? É a tal da autoaceitação, mas não é favor de aceitar alguma coisa que é um lixo. Não, porque você não é um lixo. É perceber o quanto interessante você é, porque é. Quando você tira da frente todas aquelas exigências extremas sociais, em relação às quais você não consegue corresponder às expectativas, sobra uma pessoa muito interessante. E é isso que você precisa descobrir, é isso que a gente precisa descobrir.
tratar a gente mesmo como se fosse mãe da gente mesmo. Uma mãe sabe o que um filho tem no coração, o que um filho tem na alma, e a mãe não desconecta disso. É amor incondicional. Aprendamos com as mães. Quando treinamos ser mães de nós mesmos. Nesse persistente caminhar, num dado momento, a gente descobre que é muito bom e prazeroso ser a gente mesmo. Nesse momento, a gente já vai estar em contato total com a nossa essência. É preciso que a gente não desista da gente mesmo. É preciso que a gente não desista da gente mesmo. Não é fácil para ninguém, mas é divino para todo mundo. Repito, não é fácil para ninguém, mas é divino para todo mundo. É preciso lançar mão da oração diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia, e focar na luz que existe em todas as coisas dessa vida. Por que focar na oração, gente? Uma das funções da oração, tem inúmeras, mas que eu acho a função mais bacana é pelo menos fazer com que o nosso ego não fique, o ego mental, né? Fazer com que o nosso ego mental não fique pensando besteira. Porque se deixar na inércia, vai na frequência da média, para não falar outra palavra, da média do pensamento coletivo, que é tristeza, desgraça, depressão, ansiedade, rejeição, vingança. Então, quando você estabelece um ritual, ou quando você escolhe um texto de uma oração para ficar repetindo o que seja, um mantra, a sua mente está ocupada com aquilo ali. E são momentos preciosíssimos, porque sua mente não está ocupada com refletir, ecoar a grita silenciosa dos pensamentos destrutivos, estimulados pelo nosso inconsciente coletivo. Por isso a importância da oração. Quando você está se sentindo meio esquisito, quando caiu o estímulo, quando você está meio triste ou magoado com alguma coisa ou com alguém, vai para a oração. A que você gostar, mantra, o Pai Nosso, da religião que for, que você achar bacana. E se você não tem religião nenhuma, faz, por exemplo, o Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E vai repetindo isso. Isso não está atrelado a religião nenhuma. O ideal seria meditar, parar e meditar. Mas até o ego diminuir, né? Baixar a hiperatividade, a oração ajuda muito. A respiração diafragmática ajuda muito. Se você puder combinar um pouquinho de respiração diafragmática e um pouquinho de oração, vai indo entre os dois até acalmar, e depois você entra numa meditação, se for possível, naquele momento. Mas é importante a gente não desistir da gente mesmo. A gente desiste da gente mesmo quando a gente dá trela, dá ouvido para essa média, para não dizer outra palavra, do conteúdo do nosso inconsciente coletivo, que é desgraça, sofrimento, tristeza. Sofrimento, tudo bem com sofrimento, é aprendizado. Mas quando existe um culto à ideia da lamentação pelo sofrimento, meu Deus, é mórbido, né? Essa morbidez, é disso que eu estou falando aqui. O sofrimento dói, é chato, é desagradável, a gente chora, berra, grita e tudo, mas a gente não pode entrar nem em revolta e também nem em culto ao sofrimento. Culto à reação maledicente em relação ao sofrimento. Tem um aprendizado ali atrás, tem uma luz atrás daquilo ali. Como eu falei, não é fácil para ninguém, mas é divino para todo mundo. Estamos todos aprendendo. A gente está aqui para isso. A gente precisa desenvolver um sentimento ininterrupto de gratidão por tudo de bom e saudável que a vida nos deu e dá. E também um sentimento de gratidão por tudo aquilo de ruim que a vida nos deu e nos dá. Quando eu entendo que tudo que me acontece nessa vida aqui é motivo para um treinamento, para o meu desenvolvimento de consciência,
É claro, eu continuo, até por impulso biológico, procurando prazer. A natureza conversa com a gente através do prazer. Tudo que é imprescindível que a gente faça para continuar vivo e preservar a espécie, a natureza cutuca a gente, impulsiona, motiva a gente através do prazer. E o sofrimento nos motiva a transpor, a superar, ok? Obstáculos, transformar obstáculos em degraus. E isso é aprendizado. E depois de um período de sofrimento, quando consigo galgar um degrau, puxa, eu sou mais do que era antes. Talvez a única competição saudável é aquela que eu estabeleço comigo mesmo, no sentido de me tornar melhor do que eu era antes, mas sem obsessão por isso. Senão aí já fica doentio de novo, né? Isso nos torna seres amorosos, seres que amam a si próprios em primeiro lugar. Jamais então a gente vai depender do outro para viver o amor, porque já estaremos vivendo um caso de amor eterno com nós mesmos. Aí sim estaremos prontos para atrair relações dignamente amorosas, porque o amor só é possível aos amorosos. Como eu falei no começo, não adianta eu pedir, vem alguém para me salvar, alguém muito amoroso, amorosa, que vai me salvar de mim mesmo, do meu autoabandono. Não é isso, não vai acontecer isso. Não vai. Olha, só se você tiver já no ponto, sabe, que precisa de um empurrãozinho, um peteleco, e geralmente a gente não está nisso. Aquele toquinho de nada para você cair a ficha e tudo, pode acontecer isso. Mas na esmagadora maioria das vezes não é assim que rola. Não é assim que rola. Eu estando amoroso, é muito mais natural, é consequência natural eu me aproximar de pessoas amorosas e elas se aproximarem de mim. E a minha vida começar a ficar num ambiente absolutamente amoroso. Por amoroso que eu quero dizer não é paraíso, tá? Aqui na 3D não existe paraíso. Tem sempre sombra e luz. Onde a sombra é um dos fenômenos que me permite ver melhor a manifestação da luz. Tudo começa com o amor a si próprio. Tudo começa com amor a si próprio. Enquanto a gente não amar a gente mesmo, a gente vai pela vida por aí atraindo relações tóxicas com cara e jeito de relações que nos salvarão das nossas doenças emocionais. Porque a gente projeta nas pessoas, essa pessoa vai me salvar, essa pessoa tem tudo que eu preciso, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não tem nem 10% do que você está vendo lá. E o que você está vendo lá nem tem lá, tem aqui em você, que você projeta por desespero. É o cara no deserto com miragem, ele jura que tem um oásis ali. E ele vai atrás, vai até chegar lá, não tem nada. É projeção. Somos nós mesmos que nos salvamos do distanciamento de si próprios. Somos nós mesmos que nos salvamos do distanciamento de si próprios. Repetindo, guardem bem, por favor, guardem bem. A gente precisa descobrir e fazer as coisas que nos alegram, que nos tornam mais saudáveis. Tem que insistir, porque aqui dentro você não vai ter estímulo para isso, porque você está se achando um lixo, a vida é uma droga, a vida não tem sentido, tem uma possibilidade da vida, mas que possibilidade o quê? Possibilidade é coisa de idiota, pelo amor de Deus, não, isso não existe. Você tem que insistir. Quem insiste, chega lá, só não chega quem não insiste. Então a gente precisa descobrir e fazer as coisas que nos alegram, coisas que nos tornam mais saudáveis. Fazemos as terapias necessárias que ajudam no nosso caminho para o autoconhecimento. A gente precisa de um contato frequente com a natureza, ouvir músicas que nos inspiram à amorosidade. Gente, o poder da música é quase que indizível. A música configura a sinapse cerebral, no sentido de deixar você com um sentimento amoroso, no sentido de deixar você deprimido, revoltado, em caos mental, em absoluta harmonia,
amor romântico, amor fraterno, amor universal, amor divino. Tem música para tudo. Você só precisa se dar ao trabalho de escolher aquelas que promovem isto em você, porque é subjetivo. A música que faz isso comigo não necessariamente vai fazer isso com você. Eventualmente vai fazer outra coisa. Então você precisa fazer o seu playlist, ok? É se dar ao trabalho. De grátis na mão, delivery, bate na porta, ó, tá aqui a felicidade. Não rola, você tem que ir. Você tem que levantar e ir, ok? Esse papo de se sentir útil ao próximo é fundamental. Nosso instinto básico, biológico, é a colaboração. A humanidade sobrevive à custa de colaboração. Pode ser uma colaboração corrupta, como a que acontece hoje em dia, na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, uma vez que a gente está bélico, doente, e a colaboração saudável. Aquela desinteressada, que você faz porque faz bem para você e faz bem para o outro também. Quando você sabe que o outro está querendo aquela colaboração. Não vai chegar dizendo, olha, como eu falo num vídeo aí, né? Mamãe, comprei 20 jacas porque você gosta de jacas. Tem uma oferta na feira e eu trouxe o apartamento da mãe, tem 30 metros quadrados. O que eu vou fazer com tanta jaca, minha filha? Né? Tem um vídeo que eu falo isso. Não é essa colaboração forçada, porque eu vou me sentir bem colaborando. Tem que ser uma coisa percebida a partir de empatia, ok? E acima de tudo, treinarmos a meditação, mesmo que demore um tempo infinito para conseguirmos um mínimo de sucesso na meditação. Nesse persistente caminhar, que tem que ser persistente, num dado momento a gente descobre que é muito bom e prazeroso ser a gente mesmo. Pronto, aí estamos lá. Nesse momento a gente já está em contato com a nossa essência. Mas para isso é preciso que você não desista de você. É você que tem que fazer isso por você. Tem alguém muito interessante esperando por você. Quem é? Onde é que está? Está bem aí dentro de você. Foco no afeto.